Olá pessoal, vamos à nossa terceira parte de nosso encontro presencial número 2, certo? Então nós vamos conversar um pouco aqui sobre a semana número 6, certo? É uma semana bem extensa e aí eu tô selecionando, né, dentro dessa semana número 6 o que eu acho que é mais pertinente para a gente, né, em termos práticos. Então essa semana ela fala sobre o transistor. Então o transistor ele é constituído por três materiais semicondutores, né? Por exemplo, tipo N, tipo P e tipo N, certo? Então materiais semicondutores de dois tipos, né? Dois do tipo N e um do tipo P, ou dois do tipo P e um do tipo N. Então eu posso dizer que existe o transistor NPN e o transistor PNP, certo? Cada terminal do transistor, a gente pode ver aqui, que ele possui três terminais, certo? E cada terminal desse, ele tem uma nomenclatura. Então, eu tenho um terminal chamado de emissor, outro terminal chamado de base e outro terminal chamado de coletor, certo? Tanto para o transistor NPN, quanto para o transistor PNP, coletor, base, emissor. Nota o seguinte, que os materiais semicondutores do emissor e do coletor são iguais, tipo N, enquanto a base é de um material semicondutor diferente, certo? No PNP, o emissor e o coletor é do tipo P e a base é do tipo N, tá bom? Então, ó, cada um dos três cristais que compõem o transistor bipolar recebe o nome relativo à sua função. O cristal do centro é chamado de base, pois ela é comum aos outros dois cristais. E levemente dopado, é um terminal bem fino, dopagem bem fina. O cristal da extremidade esquerda recebe o nome de emissor, por emitir os portadores de carga, por emitir os elétrons. E é muito dopado, ou seja, possui muitos elétrons, no caso de um semicondutor tipo N. E o último cristal é o coletor, onde recebe esses elétrons provenientes do terminal coletor. Ok? Então aqui nós temos, né, o NPN, certo? E a sua simbologia eletrônica, e o PNP com a sua simbologia eletrônica. Para que você saiba pela simbologia se ele é NPN ou PNP, você pode pegar a seguinte dica. A seta sempre aponta para o N. Então se aqui é N, e você sabe que o coletor e o emissor eles são do mesmo tipo, porque o terminal central é a base, certo? Se a seta aponta para o N, aqui é N, então aqui é N. Então é N, N, então é NPN. Para esse caso aqui, a seta aponta para o N, então o N é o terminal central, certo? Se o N é o terminal central, e aqui é o coletor e emissor, e eles são dopados, eles são do mesmo material semicondutor, certo? Então se aqui é N é porque esses dois são P, então é PNP, tá ok? Então ó, o terminal do centro é chamado de base, certo? E os outros terminais, um é do emissor e outro é do coletor. Mas como é que a gente faz para testar, certo? Isso aí não tem na apostila, eu acho interessante a gente comentar. A gente utiliza o multímetro e a gente tem esses terminais aqui, ó, onde vai indicar se ele é do tipo NPN e vai indicar se o transistor é do tipo PNP. E aqui nós temos os terminais, ó, coletor, base, emissor, certo? Coletor, base, emissor. E aí a gente vai saber que terminal corresponde a quê. Então aqui, por exemplo, tem um transistor, ó, o BC548. Ele tem três terminais. Eu não sei nem se ele é NPN, nem se ele é PNP, e nem sei que terminal é o que, onde é o emissor, nem o coletor, nem a base, eu não sei. Como é que eu faço para testar isso? Então eu faço o seguinte, ó, eu pego o meu transistor, né, e coloco ele nesses buraquinhos aqui que está mostrado. Quando eu coloquei ele, eu estou supondo que ele é NPN. E estou supondo que esse ponto aqui é o coletor, outro é a base, outro é o emissor. Nota que no meu display não mostrou nada. Então eu já vejo que ele não é um NPN, com o coletor estando desse lado. Aí o que é que eu faço agora? Eu inverti, tá vendo? Eu peguei o transistor e girei. Quando eu girei, eu encontrei um valor aqui, ó. Esse valor é o ganho do transistor, pessoal. Certo? É o beta que explica para vocês aí na apostila. Então, ó, quando eu girei, ele me mostrou um valor aqui
e diz que o coletor é desse lado, a base é no meio e o outro terminal é o emissor. E ele é do tipo NPN, tá vendo? Então, ó, quando eu peguei ele, ó, que deu um giro, ó, tá vendo? Ó? Ou seja, a parte onde tem o nome dele tá virado para esse lado aqui, ó. Certo? Então, esse terminal aqui, se você girar essa figura e colocar dessa forma, esse aqui é o coletor, o do meio é a base e o outro é o emissor. Você vê pelas letrinhas aqui, ó. Esse buraquinho corresponde ao C, esse buraquinho corresponde ao B e o outro corresponde ao E. Então, se você gira a peça, você vai ver, ó, coletor, base, emissor. Você descobriu que ele é NPN e descobriu os terminais. Certo? Se a gente colocar ele no lado aqui, ó, do PNP, claro que não vai dar nada, porque a gente já descobriu que ele é NPN, não vai mostrar nada pra gente, tá vendo? Girei, ó, também, ó. Tá vendo? Coloquei ele de um jeito, depois girei ele. Também não dá nada, porque a gente já descobriu que ele é do tipo NPN e descobriu os terminais dele. Outro ponto importante sobre o funcionamento do transistor é que ele pode operar em três formas, né? Na região de corte, na região ativa e na região de saturação. Certo? Na região de corte, o transistor ele não permite a passagem de corrente. Certo? Ele trabalha como uma chave, como se fosse uma chave aberta. Na região ativa, é uma região que trabalha nos equipamentos de amplificação, como nos amplificadores. Né? Nessa região, quando ele trabalha nessa região, ele trabalha como amplificador. E na região de saturação, ele trabalha como uma chave fechada. E nessa região você tem uma corrente muito alta no coletor. Certo? Outras informações sobre o transistor tem na apostila de vocês, vocês podem ler. O que eu achei interessante falar o transistor é como você testar ele, que isso não tem na apostila de vocês. Certo? Então eu achei importante falar sobre isso. Outras coisas sobre os cálculos vocês podem estar vendo na apostila de vocês, certo? E qualquer dúvida, pessoal, vocês utilizem o canal do fórum e do chat para sanar essas dúvidas, certo? Não esqueça de fazer o exercício proposto para vocês aí, certo? E não esqueça de responder também os questionários, certo? Isso é parte da nota. Um forte abraço.